transistor P1, não vai? Sim ou não? Sim. PV do P1, certo? Bem, negativo na base, positivo no emissor. Esse transistor ele vai estar em quê? Vai estar saturação. Certo? Bem, saturação. O que acontece com a saturação? A gente tem uma corrente C, não é isso? Máxima, e uma tensão máxima em cima do meu RL1, não é isso? Essa tensão máxima em cima de RL1 vai fazer igualzinho ao astável. Vai fazer esse capacitor aqui se carregar. E a tensão aqui vai para máximo. Então, ó, V máximo. E quando ele estiver carregado, ele vai tender para quê? Para mínimo. Então, durante a carga do capacitor, a tensão nesse resistor aqui, vou chamar de R1, tá? R1. Ela vai ser máxima e depois que esse capacitor estiver carregado, ela vai ser mínima. Não é isso? Então, quando ela for máxima, a tensão aqui é mínima. Quando ela for mínima, a tensão aqui é máxima. Certo? Então, é justamente, tá? Ele vai justamente, quando liga o circuito, esse aqui satura e esse aqui corta. Bem, ele vai ficar desse jeito, tá? Um no corte, outro na saturação. Esse aqui saturado, né? Esse aqui saturado e esse aqui cortado. Ele vai ficar nessa situação até o momento em que a gente tire esse multivibrador dessa situação. É uma situação dele de repouso. Aqui, saturado e lá cortado. Bem, como é que a gente vai fazer? A gente vai jogar impulso negativo aqui. Quando a gente joga um pulso negativo aqui, esse pulso vai fazer isso aqui, ó, negativo e positivo. E aí, o que vai acontecer com esse transistor? Ele entra em saturação. Então, ele vai sair do corte, tá, que ele estava, e vai para saturação. Tá? Ele entra em saturação, tensão máxima aqui, tensão que aqui era máxima vai para mínima. Né? E aí, esse aqui que estava em saturação vai para corte. Bem, quando ele vai para corte, tá? Essa tensão aqui, que era máxima, né? Que estava em saturação, passa a ser o quê? Mínima. E o capacitor estava carregado, ele vai descarregar. Certo? E se ele descarrega, ele vai fazer com que aquele transistor que passou, né, ele estava primeiro no corte, foi para a saturação. Quando esse aqui descarrega, passado aquele tempo inicial, ele volta à situação de corte. Sim, porque isso aqui, ó, é a condição inicial, é uma condição de repouso. Bem, se aquele volta a corte, esse aqui vai novamente para saturação. Então, essa condição aqui, em que esse transistor P1 fica em saturação e esse aqui fica em corte, é uma condição de repouso. Como que eu jogo aquele impulso negativo que o senhor falou? Externamente. Você tem uma entrada, aqui é uma entrada, tá? Isso aqui é uma entrada. Então você tem um pulso externo, tá? Isso aqui é externo. Seria o que? Uma chave? Não, é um pulso externo, pode ser
você tem um pulso, você aciona uma chave, você necessita de um pulso externo, tá? Para que você tire aquele transistor lá do corte e jogue ele para a saturação. E depois ele vai à saturação, dependendo dessa RC aqui, ele volta ao corte. Tá? Então, esse transistor, tá? Esse circuito, ele funciona dessa maneira. Tá? Esse aqui sempre cortado, esse aqui sempre saturado. Chegou um pulso, tira esse corte aqui, manda para a saturação e depois da constante de tempo de carga e descarga desse capacitor, ele volta então à condição inicial de corte. E aí para de volta. E fica assim até que você jogue um outro pulso. Ou seja, um pulso de entrada vai gerar um ciclo completo na saída. Tá legal? Um pulsozinho na entrada, um pulso apenas, vai gerar um ciclo. Tá? Corte, vai para a saturação e volta ao corte. Tá? Aqui gerou um ciclo inteiro. Ou seja, você estava em corte, você estava em VCE, né? VCE. Você estava no corte, foi para a saturação e voltou ao corte. Tá? Então, ó, corte, saturação, corte. Tá legal? Um pulso apenas na entrada vai gerar uma evolução completa na saída. Tá legal? E esse ciclo, né? E esse tempo vai depender de quê? Vai depender da constante RC. Aqui, ó, essa constante RC aqui. Tá legal? Um pulso na entrada proporciona uma evolução de um ciclo na saída. Tá? Uma evolução completa. Oi? Oscilação. Mas é um só. Um só. Tá? Então, olha só. Vamos fazer um cronogramazinho, uma relação, tá? Entre Q1, Q2 e entrada. Tá? Olha só. O meu Q1, ele vai estar sempre em saturação, certo? Então a gente vai botar aqui, saturação. Q2 vai estar sempre no corte. Então aqui é saturação e aqui sempre no corte. Ok? Bem, ele vai permanecer desse jeito aqui até que eu tenha um pulso na entrada. Então eu botei esse pontinho aqui para indicar que ele vai permanecer na situação. Bem, aí eu tenho a entrada. Quando eu tenho a entrada, o que vai acontecer? O meu Q1, que estava na saturação, ele muda o estado dele. Vai para o corte. O meu Q2, que estava no corte, ele muda o estado dele. Vai para a saturação. Certo? E, dependendo da minha constante RC, tá? Aquela constantezinha RC lá em cima, ele vai fazer isso, ó. E vai permanecer novamente em saturação e outro em corte, até que nós tenhamos um outro pulso negativo. Quando esse outro pulso chegar, mais uma vez a gente tem uma outra variação dessa aqui. Tá legal? Ele é ciclo quadrático. Oi? É ciclo quadrático. O ciclo que eu falo é você sair da saturação, ir para o corte e voltar para a saturação. Mas aquele quadrado ali foi o mesmo? É uma onda quadrada. Onda quadrada? Uma onda quadrada.
que o astável, ele fica o tempo todo mudando, corte de saturação, esse aqui só vai acontecer isso quando tiver o pulso. Tá legal? Um pulso, um ciclo. Sai da saturação, vai ao corte, volta à saturação. E o outro sai do corte, vai à saturação, volta ao corte. Um em oposição ao outro, né? Que é um termista.